Boa noite, irmãos. Oremos. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade, por este privilégio de estarmos aqui reunidos. Agradecemos por essas crianças, porque o Senhor nos abençoou nesta noite com a vida delas. Peço que o Senhor direcione a cada uma delas em suas classes, direcione também os professores, que eles possam transmitir a Tua Palavra, que a Tua Palavra, Deus, transforme, molde, converta esses corações, para que elas possam tomar suas decisões e cada vez mais se assemelhar à imagem do Teu Filho. Eu lhe peço a Tua bênção, Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Então, os que ficaram, convido a abrirem suas Bíblias para Gênesis, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 26 até o versículo 31, tá bom? Eu leio os pares, os irmãos os ímpares, e assim a gente procede com a leitura, até o final do capítulo. Gênesis 1, 26 a 31, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, peço a Tua direção, Tua bênção para esse tempo de estudo da Tua Palavra. Eu lhe peço que o Senhor me ajude a transmiti-la de maneira simples e clara, que acima de todas as coisas Seu nome seja glorificado. Eu oro por aqueles irmãos que estão cansados e talvez vão se distrair por algum motivo. E peço que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe, para que possamos ter as nossas atenções fixadas na Tua Palavra, no ensinamento, para que assim, Deus, possamos aprender mais e tomar decisões que vão nos aproximar do Senhor. Eu oro que o Senhor nos direcione em todos os detalhes, Seu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus, amém. Ok, talvez alguns aí notaram, né, que nós estamos num texto não tão comum, como nós estávamos estudando as últimas vezes, né? Então, antes do final do ano passado, pegando ali novembro e dezembro, nós estávamos estudando a exposição do livro de Atos, né? Até eu estou me confundindo aqui, né? Nós estávamos estudando sobre o livro de Atos nas quartas-feiras, paramos ali em torno do capítulo 13, se eu não me engano, e então o pastor Samuel falou que várias pessoas estavam querendo saber mais sobre dons espirituais, etc., pediu para que eu ensinasse. Então, ficamos pelo menos 4 meses ali aprendendo sobre dons, pegando novembro e dezembro, depois março e abril. Então, o pastor Samuel continuando ali os tesouros dos Salmos.
E Deus colocou no meu coração, desde o início do ano, um estudo para poder trazer nas quartas-feiras. Então, a minha ideia não é deixar de lado o livro de Atos, mas em algum momento voltar para a gente estudar e terminar assim, né? Afinal de contas, é um estudo que precisa ser terminado, é um livro completo e precisa ser acabado ali nos nossos estudos e também para o nosso entendimento. Mas, especialmente por esse período de tempo, não sei como que vai ser exatamente, talvez a gente faça agora esses 2 meses, esse estudo em específico, depois eu volte com o livro de Atos, não sei exatamente, vamos ver como Deus vai direcionar, mas a princípio, nesses 2 meses, nós vamos estudar as famílias nas Escrituras. Então, basicamente, esse é um estudo inspirado, tá bom? Neste livro aqui, que eu li no início desse ano, chama Deus, Casamento e Família, Reconstruindo o Fundamento Bíblico. Então, o nome do autor é Andreas Kostenberger, um livro muito bom, que vai tratar de maneira teológica, doutrinária, os fundamentos bíblicos. Então, um livro muito bom, para quem quiser ler, eu super recomendo também adquirir. Ele fala basicamente sobre todos os assuntos relacionados à família, que vai desde o seu significado, ele segue para os seus exemplos bíblicos, mas ele também vai lidar com situações que são muito atuais, com relação a métodos contraceptivos, fertilização in vitro e etc. E assim que vai. Tudo que está relacionado a esse tema de família, homossexualidade, feminismo, doutrinas ou teorias relacionadas à família. E a parte que me inspirou para trazer esse estudo foi exatamente quando ele, ao definir o que é família nas Escrituras, ele parte, então, sobre os exemplos de famílias. Então, ele alista aqui várias delas, ele não fala sobre todas elas, né, que nós encontramos nas Escrituras, mas ele vai alistando ali várias delas. Então, ele fala sobre Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, Sansão, Dalila, Ruth e Boaz. Então, isso falando sobre o Velho Testamento, né? Ana e Eucana, Davi e suas esposas, as esposas de Salomão, né? Acabe e Jezabel, Esther e Assuero. E assim ele vai também para o Novo Testamento, trazendo, de fato, as histórias e também algumas aplicações bíblicas para essas famílias. E eu não vou seguir exatamente, mas, como eu disse, a minha inspiração ela veio desse livro aqui, que foi uma tarefa, né, para o módulo de mestrado que eu fiz. Mas hoje a gente vai se atentar para esse estudo, especialmente falando sobre a primeira família. Então, o meu propósito é apresentar de forma sucinta um resumo do que a Bíblia ela vai apresentar sobre essa família, não sendo tão a fundo, como eu fiz, por exemplo, na história de Balaão e a jumenta, né? Ou a história de Balaão, mas trazendo alguns detalhes, trazendo algumas informações, algumas curiosidades, também algumas questões doutrinárias relacionadas a essas histórias, mas principalmente trazer as suas aplicações, que servem para os nossos dias, para as nossas famílias e para nós, né? Individualmente falando. Então, eu intitulei esse estudo como Heranças de Esperança, explorando as famílias na Bíblia. Heranças de Esperança, explorando as famílias na Bíblia. Então, hoje, nesse primeiro relato que nós temos aqui, falando sobre Adão e Eva, eu acho que essa é uma família muito peculiar, né? Porque, diferente de todas as outras, é uma família que foi estabelecida pelo próprio Deus. Ou seja, tanto Adão quanto Eva foram criados pelo próprio Deus. Eles não têm pais, eles não têm antecedentes, né? Eles não têm um contexto que todas as outras vão ter, que são descendentes de Adão e Eva. Mas, ainda assim, nós tiramos vários princípios e várias informações importantes que estabelecem qual é o padrão de Deus para a família, aquele padrão perfeito que Deus quer para as nossas famílias. Então, resumidamente, eu vou passando
pelos capítulos que falam sobre Adão e Eva, né? O primeiro homem e a primeira mulher criados. A gente vai falando algumas coisas que você vai poder... A gente não vai fazer toda a leitura, porque a gente não vai ter tempo para isso, né? Afinal, toda a história seria desde esse versículo que nós lemos, ou dessa passagem que nós lemos no capítulo 1, final, que vai correr pelo capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que vai falar dos seus filhos, né? Caim e Abel, especialmente. E no início do capítulo 5, nós temos ali também uma descrição. Mas, na verdade, todo o capítulo 5 ele vai trazer a descendência de Adão e na linhagem de Sete, né? Mas, basicamente, a gente vai passar por esses capítulos e descrever algumas coisas importantes, e a gente vai também trazendo algumas informações interessantes que eu espero despertar a curiosidade nos irmãos, tá bom? Podem fazer pergunta a qualquer momento, tiver qualquer dúvida, podem levantar a mão e o mesmo procedimento, a mesma forma, a gente vai continuar com os nossos estudos de quarta-feira, ok? Então, desse verso, especialmente do 26 ao 31, nós temos o primeiro relato da criação do homem. Ou seja, o homem e a mulher, eles foram criados no sexto dia da criação. Então, Deus havia separado águas e águas, criado luz, criado os planetas, criado alguns animais, até então, mas no final da sua criação, do sexto dia, ele cria o homem e também cria a mulher. E é mencionado no versículo 27 que eles são criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é algo importante que a gente vai trabalhar um pouco mais à frente, mas se atente nesse detalhe no versículo 27. No versículo 28 dessa passagem que nós lemos, fala que o homem ele foi colocado como um dominador, alguém que tinha como responsabilidade dominar sobre os animais que já haviam sido criados. Não somente os animais, mas também a própria terra. Ou seja, o homem ele foi colocado na terra com o propósito de dominar. Também no versículo 29, eu não sei se você atentou, quando ele fala sobre os frutos, ele fala sobre as sementes, ele estabelece ali a forma pela qual tanto os homens, ou o homem e a mulher, né, o homem e a mulher ali no início, quanto também os animais, eles iriam se alimentar de frutos e de sementes. Ou seja, o homem, no início, ele era vegetariano, também os animais o eram, até o dilúvio. Então, o dilúvio acontece. Depois do dilúvio, então, Deus, ele permite que os animais, tanto que os homens possam comer os animais, como também que os animais possam se tornem carnívoros, ok? Mas isso só acontece após o dilúvio. Até então, nós temos a informação no versículo 29, de que tanto os homens, ou homem e a mulher, quanto os animais, eles eram vegetarianos, ok? E isso faz todo sentido porque nós entendemos que a morte, ela vem somente após a queda. Então, Deus, ele mata um cordeiro e cria roupas para que Adão e Eva possam se vestir. O próximo texto é o de Gênesis 2, do versículo 4 até o versículo 25, em que, basicamente, nós temos um retorno a essa narrativa. Ou seja, ele vai trazer mais detalhes dessa narrativa do dia sexto, da criação. Então, agora, focando mais no homem, nos motivos, na forma, nos princípios pelos quais Deus criou homem e mulher. Por isso, ele fala que o homem ele foi formado do pó da terra, versículo 7. Também fala que ele foi colocado no Éden, ou no jardim do Éden, para dominar. Também fala que ele estabelece algumas ordens, ou seja, coisas que eles deveriam cumprir e serem obedientes. Ou seja, naquele jardim de todos os frutos, eles podiam comer somente do fruto do conhecimento, da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam comer. Então, Deus estabelece algumas diretrizes e algumas ordens pelas quais eles deveriam seguir. Também no versículo 18, ele fala sobre o homem, que ele foi criado, inicialmente somente ele, mas Deus vê uma necessidade para que aquele homem tenha uma companheira. Então, ele fala que não é bom que o homem esteja só, por isso far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
Então, você tem lá dos relatos do versículo 19 até o versículo 22, a criação de Eva, que ela vem a partir da costela de Adão, em que ele faz Adão cair num sono profundo, sono pesado ali, após ele ter nomeado os animais, ou as espécies. Então, ele, a partir dessa costela, ele cria uma mulher semelhante a ele, só que com características físicas diferentes, né? Porque ela tinha um propósito de ser a sua auxiliadora idônea. Então, e eu não sei se vocês já notaram ou já sabiam disso, né? Na própria leitura nós podemos observar, no versículo 23 do capítulo 2, fala que Adão foi quem deu o nome a Eva. Ou seja, o primeiro nome que ele usa para Eva é varoa, ok? Porque do varão foi tomada, né? Foi tirada. E no hebraico, a palavra é ish, para o homem, e ishá, para a mulher, para a varoa, né? Até alguns brincam, né? Quando Deus criou o homem, ele falou ish. Aí, quando criou a mulher, foi ishá, né? Ficou contente ali, né? Porque a criação, ela foi completa, complementada com a mulher ali. É só uma piada, tá bom? Eu fiquei pensando assim, que nome que eu daria para minha esposa, né? Que nome você daria para sua esposa? Melhor não falar, que eu não quero que vocês, né, tenham qualquer tipo de intriga aqui. Mas o fato foi que Adão foi quem chamou a mulher de varoa. Ele foi quem deu o nome para ela. E também no versículo 24 do capítulo 2, ele estabelece um princípio de complementariedade. Ou seja, a mulher, ela foi criada com um propósito de complementar o homem. Ou seja, por isso ele vai dizer lá, por isso deixará o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, mais um princípio que a gente vai trabalhar um pouquinho em cima desse, falando algumas coisas aqui, mas Deus, ele só considera a sua criação muito boa após criar uma companheira para Adão. E o versículo 25 também, desse capítulo 2, ele fala sobre o estado de perfeição, ou seja, não havia pecado. No início, ali naquela dispensação, a dispensação da inocência, homem e mulher, eles eram perfeitos, eles não tinham tendências pecaminosas, eles não tinham corrupção pecaminosa, eles não tinham, tanto eles quanto até mesmo a própria criação, ela era perfeita, ela não sofria qualquer tipo de consequência do pecado. Então, o homem e a mulher, eles estavam nus e não se envergonhavam, é o que o versículo vai dizer. Então, o capítulo 3 é o capítulo que vai narrar a queda. Então, ele é bem emblemático, e talvez você esteja se perguntando quanto tempo demorou para que isso pudesse acontecer. Quanto tempo se levou para que, desde o 6º dia em que o homem e a mulher foram criados, até a queda? A gente não tem como saber isso, não tem como descobrir isso, mas entende-se, na maioria dos escritores e comentaristas, eles entendem que não aconteceu muito tempo depois da criação, tá bom? Não aconteceu muito tempo depois da criação, mas é difícil estabelecer um prazo ou uma data. A gente tem na genealogia demonstrando quando Adão teve o seu primeiro filho, e isso aconteceu quando ele tinha 130 anos, por exemplo, mas a Bíblia não declara precisamente quando que aconteceu o episódio da queda. Então, entre o primeiro ano, vamos colocar assim, e o ano, não sei como se diz, 130, foi que aconteceu a queda do homem, tá bom? Então, aconteceu nesse período, mas a gente não tem como saber exatamente quando aconteceu. Mas o fato é que, aqui nesse capítulo, até então, nos é apresentado somente o homem criado e a mulher criada. Mas no versículo 17, aqui, desse capítulo, deixa eu ver se é o 17 mesmo, se eu anotei correto. Não, é o versículo
13. Não. Eu não anotei aqui. Tudo bem. Mas é nesse capítulo, em específico, que o homem ele é chamado de Adão. Tá bom? Então, até então, ele não era chamado. Mas, porém, pelo fato dele não ter sido chamado até então de Adão, não significa que ele não tinha esse nome. Porque se você olhar comigo, no capítulo 5, versículo 2, quando ele relembra desse relato da criação, ele fala que Deus criou o homem à semelhança de Deus, né? A sua imagem e semelhança. Aí, versículo 2, homem e mulher os criou e os abençoou, e lhe chamou pelo nome Adão, no dia em que foram criados. Ou seja, Adão, ele recebeu esse nome no primeiro dia em que ele foi criado. Nós estamos falando no dia 6. Mas Eva não recebeu o seu nome no dia 6. E a gente vai ver sobre isso no versículo 20. Olha só. Após relatar a queda do homem, ou da mulher e do homem, né, da criação aqui, de Adão e Eva, versículo 17, se eu não me engano, é o primeiro versículo que chama de Adão. Mas os irmãos podem verificar se é isso mesmo. No versículo 20, quando ele recebe a sentença de Deus de juízo para a humanidade, e não somente para a humanidade, mas também para eles, ele se refere à mulher. Então, ele nomeia a mulher após ela ter o seu primeiro filho. Então, ele fala, e deu, versículo 20, estou no capítulo 3, versículo 20, estejam comigo lá. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Ok? Então, após a queda do homem, é que Eva recebe o seu título, o seu nome de Eva. Até então, ela era chamada de varoa. Ok? Entenderam? Então, você tem a sequência cronológica ali de alguns fatos importantes. E dos versículos 7 ao 24, basicamente, desse texto, você tem as consequências do pecado, que foram posteriores à tentação que Eva sofreu da serpente, né, que é descrita no versículo 1 até o versículo 5, em que Satanás, ele toma forma de uma serpente. Alguns dizem que ele toma forma, outros dizem que ele possuiu aquele animal. O fato é que ele, em forma de serpente, ele vem, tenta Eva, dizendo, puxa, será que você não poderia comer daquele fruto? Ela fala, não, eu não posso. Mas ele diz assim, mas se você comer, você vai ser conhecedora do bem e do mal, assim como Deus é. Então, ele faz aquela toda a situação para que Eva caia, e Eva é tentada, enganada, e cai no pecado, né, comendo aquele fruto, e ela pega desse fruto e oferece a Adão, que a Bíblia não relata exatamente o motivo pelo qual ele simplesmente foi e comeu, mas o fato foi que ele recebeu e também comeu, né? Então, a partir do capítulo 4, você tem a descrição de Caim e Abel, tá bom? Você tem a descrição de Caim e Abel. Caim, que provavelmente, tá bom? Foi o primeiro filho ali do casal, né? Por mais que depois a gente vai ver um relato de que fala que eles tiveram filhos e filhas, mas provavelmente Caim foi o primeiro, ele era o mais velho, depois nasceu Abel. E aqui, e só para nível de curiosidade, Adão significa vermelho, tá bom? O significado de Adão é vermelho. Talvez uma referência ao pó da terra pelo qual ele foi criado. Alguns entendem que essa seria a coloração da pele dele, né? Até, se eu não me engano, tem um estudo do Adalto Lourenço nesse sentido, em que eles pegaram todas as cores existentes na terra, e eles fazem aquela junção, né, aquela mescla, e a cor que eles chegam com essa junção é exatamente um tom avermelhado. Interessante, né, para o nosso entendimento. Então, Adão foi intitulado, chamado de Adão pelo próprio Deus, e isso que significa vermelho.
Eva significa vida ou vivente, uma referência aos seus descendentes, né? Afinal, o próprio versículo 20 ali do capítulo 3, ele faz essa referência, que ela é mãe de toda a nossa descendência, né? Ou a sua descendência. E Caim significa possessão e Abel significa fôlego, tá bom? Só uma descrição ali desses nomes. Porque nesse capítulo 4, você tem um princípio de adoração com base na consciência. Então, você sai de uma dispensação que nós chamamos de inocência e você vai para outra dispensação chamada consciência. Até então, o homem, até a inocência, ele não tinha pecado, mas ele peca, então ele quebra as ordens de Deus, então ele estabelece um novo período em que tanto Adão quanto Eva e os seus descendentes, agora eles são, ou contêm, o pecado em si, tá bom? Então eles nascem em pecado, todos nós nascemos em pecado, como consequência do pecado de Adão. E assim, nessa dispensação da inocência, Deus ele fala com o homem através da sua consciência. Ou seja, nós não temos com exatidão, né, como que isso se dava, mas o próprio texto ele nos apresenta em que aqueles, tanto Caim quanto Abel, eles sabiam o que era certo a se fazer. E nós entendemos que Deus falava com eles através da sua consciência, mostrando aquilo que era o correto ou errado de se fazer. Por isso que esse princípio de adoração, ele vem por base dessa consciência, em que Caim oferece algo que não agrada a Deus, mas, por outro lado, Abel, sim, ele oferece algo que agrada ao Senhor. E você tem ali o primeiro homicídio, em que Caim, ele mata Abel, como por inveja, totalmente corrompido pelo seu pecado, descrito no versículos 8 até o 16, e você tem, depois disso, os versículos 17 em diante, e a sua descendência ali. E, por último, para complementar esse relato, nós temos Gênesis 25 até o 5:5, que você tem, basicamente, outros descendentes. Então, até esse momento, a Bíblia ela só relata sobre Caim e Abel, mas a partir do versículo 25 do capítulo 4, ele fala sobre Sete, e algo interessante que acontece depois desse nascimento, versículo 26, ele vai dizer que, ou melhor, né, o versículo 25, ele vai trazer, né, que Eva, ela tornou a coabitar com Adão, né, e eles tiveram um descendente, do qual agora ele vai chamar Sete, né, que depois é apresentado no versículo 26, sim, que vai dizer que Sete nasceu-lhe também um filho, do qual pôs o nome de Enos, então filho de Sete, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, o homem se volta para o Senhor e aparentemente volta a adorar a Deus de verdade. Dos versículos 1 a 5 do capítulo 5, eu só queria destacar o versículo 4, porque esse versículo ele explica muitas das dúvidas que pessoas têm aí fora, né? Sobre, se a Bíblia só fala de Caim e Abel, eles se casaram com quem? Né? Fala Caim, Abel e Sete, mas eles se casaram com quem? Olha, esse versículo ele traz essa informação. Então, ele diz, depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos, Sete foi gerado quando ele tinha 130, versículo 3, tá bom? Então, ele viveu mais 800 anos, completando, assim, 930 anos. E nesses 800 anos, diz, e teve filhos e filhas. Ou seja, tanto Caim, quanto Abel, quanto Sete, eles se casaram ou com uma irmã ou com uma sobrinha, ok? Ou com uma irmã ou com uma sobrinha. Talvez você poderia até mais distante do que isso, né? Mas o que nós temos aqui, o relato, porque somente depois Deus vai proibir essa prática de casamento com familiares, mas
Até então, eles se casavam com suas irmãs ou talvez com a sua sobrinha. Se você pensar na ideia de que um irmão casou com outro irmão, teve um filho, e esse filho se casou com a tia. Então, é uma possibilidade ali, tá bom? Mas só a nível de curiosidade, esse versículo. Ok? Alguma dúvida até aqui? Só falamos de história, por enquanto, né? Do relato bíblico. Pode perguntar, eu sei que talvez surgiu alguma dúvida aí, e pode fazer, porque pode ser a dúvida de outro, tá? Mas agora a gente vai tirar algumas aplicações sobre essa história dessa primeira família. Dona Rome. Não. Caim e Abel nasceram depois da queda. A senhora pode repetir um pouco mais alto, Dona Rome? Certo. Essa é uma ideia. Porque a gente se pergunta, se Adão viveu 930 anos, então, todos aqueles que nasceram nesse período tiveram acesso a Adão, certo? Então, eles tinham esse contato com Adão e Eva. A Bíblia não relata, pelo menos eu não me lembro, da morte de Eva. Ela sempre vai destacar o homem ali, né? Mas o fato é que até os seus 930 anos, que foi quando Adão morreu, todos aqueles que nasceram até ali tinham acesso ao próprio Adão. E sim, provavelmente, algumas coisas eles souberam da própria educação, o próprio ensino dos seus pais, mas também, nesse período em específico, Deus ele falava com o homem através da sua consciência. Uma consciência que é demonstrada nesses versos aqui do capítulo 4, especialmente o versículo 6 e 7, né? Quando ele diz, né? Então, quando Caim oferece algo a Deus que não é do agrado do Senhor, veja o que ele fala aqui. Então, ele fica irado, né? Descaiu-lhe o semblante, versículo 5. Então, o Senhor fala para ele. Então, lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Olha o que ele fala. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui nós temos a informação de que Caim sabia o que agradava a Deus. Ele sabia o que era da vontade de Deus. Ele sabia o que era certo e sabia aquilo que era errado. Mas ainda assim, ele oferece aquilo que era do seu agrado. Porque Abel era pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então, Abel, ele oferece aquilo que é produto do seu trabalho e Caim oferece o que é produto do seu trabalho. Mas não significa que era isso que Deus queria. O que Deus queria era um sacrifício de uma oferta de animal. Era isso que ele queria e Caim sabia disso. Agora, uma possibilidade de que os próprios pais tenham passado para ele. Também existe a possibilidade de que o próprio Deus tenha falado de uma forma especial com eles. Porque, veja que nesse período, e isso nós temos uma progressão revelacional de Deus, né, em que ele tinha contato com os seres humanos. Então, ele tinha contato com Adão e Eva no jardim, certo? Em que ele vinha, ele ensinava, ele instruía, ele conversava. Nós temos um relato depois com o próprio Enoque, em que andava com Deus. Nós temos teofanias em todo o Velho Testamento, ou melhor, cristofanias, né? Em que Deus aparece em forma de anjo para instruir os seus servos. Então, é possível que
esse tipo de ensinamento também acontecesse nesse período. Mas a Bíblia não relata, então a gente não tem como dizer como que ele sabia ou não do que era certo ou errado. Porém, esse período ele é caracterizado pela consciência, inclusive é uma das dispensações das quais nós ensinamos, né? A inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça, milênio. São formas ou períodos em que Deus ele vai falar com o homem, ele vai se revelar ao homem e vai requerer do homem determinada obediência. Que também todos esses períodos são caracterizados pela falha desse mesmo homem em cumprir com essa sua obediência. Ok? Mas sim, pode ser que eles tenham ouvido através de Adão e Eva, pode ser que eles tenham ouvido do próprio Deus, pode ser que Deus falava com eles através da própria consciência, né? Mas o fato é que eles sabiam o que era certo e o que é errado. E isso Deus confirmava através da sua consciência. Ok? Mais alguma dúvida? Ali, vai lá. Certo. Hoje, Deus, ele... nós temos consciência, todos nós temos consciência, ok? Todos nós. Você tem uma consciência, que pode ter uma consciência tanto que foi cauterizada, como é descrito lá de Emineu e Alexandre, em 1 Timóteo vai falar sobre isso, né? Como você pode ter uma consciência que ela é cristianizada, ou seja, instruída pela palavra de Deus. A consciência é um guia para todos nós, como seres humanos, mas ela não é o nosso principal guia, ok? Porque o nosso principal guia é a revelação de Deus. Então, nessa dispensação em que nós estamos, dispensação da graça, a forma pela qual Deus fala conosco é através da Bíblia, ok? É através da palavra de Deus. Naquele período em que a Bíblia não havia sido escrita até então, porque o primeiro livro, ou os primeiros livros, você tem ali o Pentateuco, escritos por Moisés, muito depois, milhares de anos depois. Então, você tem a Bíblia, ou a lei, utilizada, então, como regra, ou norteador para aquilo que é certo ou errado. Mas, até esse período, Deus, ele falava através da consciência, colocando-se... É difícil dizer de qual forma que isso acontecia, porque a consciência é de uma certa forma, o nosso instinto, o nosso pensamento, né, sobre determinada coisa. Mas não é só isso. Então, como eu disse, uma consciência ela pode ser educada. Uma consciência ela pode ser cauterizada. Então, mas até esse momento, Deus ele se apresenta, ou ele se revela ao homem através dessa concepção, desse entendimento que eles tinham sobre o que era certo e errado. Mas, obviamente, ele também se revelava de outras formas, como a sua própria aparição, como a sua própria orientação, como também ele vinha através de sonhos para algumas pessoas em específico, e isso cada vez mais foi diminuindo até o estabelecimento completo da sua revelação. Então, hoje, Deus não mais, você não pode confiar na sua consciência, porque Deus não vai trabalhar através dela para falar com você, ok? Você deve trabalhar, ou deve buscar a direção de Deus através da Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática. Mas é um assunto bem complexo, tá bom? Especialmente relacionado à consciência. Laís.
Também, também. Então, a consciência do homem, ela também reflete a imagem de Deus. A gente vai falar sobre isso, né? Porém, uma consciência, como eu disse, ela pode ser cauterizada ou deturpada, destruída, corrompida pelo pecado. Por exemplo, a gente tem uma lei moral em que matar é errado, certo? Acho que ninguém vai dizer assim, não, pastor, depende, né? Mas a nossa lei moral, que foi sim, eu entendo que isso é um reflexo de Deus no homem, sim, vai concordar com isso. Mas veja como existem deturpações na própria humanidade, se você pegar, por exemplo, tribos indígenas, que vão em determinados momentos ou situações, vão dizer que matar é correto. Você tem relatos de, por exemplo, tribos indígenas que matavam, por exemplo, crianças que nasciam com algum tipo de deficiência, algum tipo de deformidade, seja ela mental ou não. Nasceu com um dedo que não estava perfeito assim, né? Eles, na sua consciência, veja, deturpada, destruída, por isso que a nossa consciência não é o nosso norteador, tá bom? Porque ela tem a ver com uma educação, a educação que você teve também criou o tipo de consciência que você tem, mas, naquela época, sim, Deus utilizava-se da consciência do homem para dizer o que era certo ou errado de se fazer. Então, era um período específico em que a consciência ela era fundamental e caracterizava esse período para Deus falar com o homem aquilo que era certo ou errado. Pode ser que ele aparecia também? Pode ser, a gente não tem esses relatos, tá bom? Mas é possível que isso acontecesse. Tanto que, por exemplo, a Bíblia ela não fala aqui que Enoque que ele foi um pregador, por exemplo. Mas mais para frente, em Judas, fala que ele foi um pregador. E fala que ele pregou o próprio Cristo. Ele apontou para Cristo na sua vinda, e etc. Mas é aí que está. O relato que nós temos aqui não nos dá todas as formas que Deus ele falava com o homem. Mas especialmente esse período, que é o período de Caim até o dilúvio, tá bom? Nós temos ali o período da consciência. Deus falando ao homem através da consciência. Ok? Mais alguma questão? Seu Eurípides, vai lá. Ok, uma boa observação. Falando ali sobre o relato bíblico, versículo 10, capítulo 13, né? Quando o homem teve medo da presença de Deus. Versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Isso. Ok? Devo ter falado errado, mas na minha cabeça era isso que eu estava falando, né? Em que Deus, ao aparecer, após a queda, ele vai até o jardim e o homem e a mulher eles se escondem, né? Demonstrando assim o seu medo de Deus. Então ele tem todo o diálogo ali, tem as consequências, etc. Mas sim, é uma observação a se fazer relacionada à consciência também. Ok? É isso? Fechou? Ok. A gente não vai trabalhar em cima desse primeiro ponto, porque aqui foi só apresentando a história para vocês de Adão e Eva. Mas neste primeiro ponto, que nós vamos ver na próxima semana, eu coloquei aqui, trazendo como aplicação para todos nós, é que o homem é o ápice da criação de Deus e foi criado para a sua própria glória. O homem é o ápice da criação de Deus e foi criado para a sua própria glória. Ou seja, Deus nos criou com o propósito de glorificá-lo. Nós temos tantos detalhes e tantas coisas poderiam ser observadas e tiradas desse texto aqui, que na verdade eu só tirei algumas delas,
porque é um texto muito rico. Mas Deus ele nos coloca como humanidade numa posição muito gloriosa. Numa posição como humanidade, como seres humanos, numa posição muito privilegiada. Nós fomos os únicos a serem chamados de toda a criação, e isso incluindo os próprios anjos. Nós fomos chamados de imagem e semelhança de Deus. Nós vamos trabalhar em cima disso na próxima semana, o que seria supostamente a imagem e semelhança de Deus, mas isso nos traz algo peculiar, algo especial. E de fato nós o somos. Somos uma geração eleita, nós trazendo agora para o nosso contexto de salvos, Deus nos separou de forma especial. E por isso também Ele quer que vivamos para a sua glória. E isso se dá de várias formas, mas especialmente quando nós nos comprometemos a obedecê-lo. O homem, ele continuaria glorificando a Deus desde a sua criação, se ele tomasse o passo ou a decisão de obedecer ao Senhor. Naquele teste, naquela aprovação de que se ele faria ou não aquilo que era certo, comendo ou não o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele caiu. Mas eu não tenho dúvida, se fosse qualquer um de nós, naquela situação também não cairia. Porque, infelizmente, nós tomamos nossas decisões que são contrárias a Deus. Decisões que nos afastam do Senhor, que não são dignas daquilo pelo qual Deus nos estabeleceu, como ápice da sua criação. Homens chamados segundo a imagem e semelhança do Senhor. E isso traz aspectos da consciência, aspectos imateriais, intelecto, emoções e vontades, emoções, atributos. Nós refletimos ou deveríamos refletir Deus através das nossas ações. Em primeiro lugar, em obediência. Em segundo lugar, demonstrando esse amor e essa bondade que Ele tem para com o seu povo. Mas por isso, o que fica de aplicação, e aqui eu só estou falando meio que por cima do que nós vamos trabalhar com mais exatidão na próxima quarta-feira, é que você é especial para Deus. Por isso, obedeça. Por isso, glorifique a Deus com a sua vida. E certamente, Ele vai fazer grandes coisas através de você. Obedeça a Deus. Glorifique-o com a sua vida. E Ele vai fazer grandes coisas através de você. Amém? Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse estudo, agradecemos por esse desafio, agradecemos por essas lições, por essa história. Que o Senhor abra os nossos corações, nossas mentes, que possamos cada vez mais aprender de Ti. Eu lhe peço que nos ajude, tire as nossas dúvidas também, relacionadas a várias situações, são tão complexas muitas vezes, mas nos ajude a nos atentarmos para a Tua Palavra, para aquilo que ela claramente diz. E assim possamos cada vez mais ser instruídos e edificados na Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos Tua direção. Amém.